Qual é o conceito de retaliação espiritual, minha amiga? Então, a gente tem muito misticismo, né? A gente tem muita confusão, porque esses assuntos de batalha espiritual, libertação e tudo mais, isso gera um hype muito grande na internet, né? Antes de eu entrar aqui no conceito, você já percebeu, né? Isso aí. Você vai trazer alguém que vai falar de demônio, o podcast bomba, né? Visualização vai a 1000. Mas o processo é muito mais simples do que a gente imagina. Então, para início aqui de conversa, o conceito de retaliação, ele é um termo que ele é muito utilizado no movimento pentecostal e neopentecostal. Se for numa reformada falar de retaliação, você vai ter problema. Vão te botar pra fora ali. Não. A gente não acredita que isso acontece. Então, assim, ele é muito focado nessa área e ele tá muito ligado para pessoas que trabalham com batalha espiritual e libertação. Carla, mas a minha igreja não trabalha com batalha espiritual. Se a sua igreja recebe pessoas, ela tá trabalhando com batalha espiritual todo dia. Cada pessoa que chega é um universo, é um mundo que está em batalha. São pessoas que já pode ter 20 anos de igreja, ela ainda tem batalhas para enfrentar. A gente vai enfrentar até o final da nossa vida. Então, quem trabalha com intercessão e com esse processo de recebimento de pessoas, libertação de pessoas, não estou falando de culto de libertação, tá? Estou falando de recebimento de pessoas e acompanhamento de pessoas, você vai ter batalha. Às vezes você vai fazer uma visita para um casal, você volta para casa cheio de dor no corpo. E aí você fala assim, nossa, mas só tomei um café com a irmã fulana, poxa, só abracei a irmão ciclano. Então, isso, de certa forma, já é um processo de retaliação para te afastar daquela pessoa. Poxa, toda vez que eu chego perto de irmão fulano, eu passo mal. E aí você não entende aquilo, você só quer se afastar daquela pessoa. Então, o conceito em si está baseado nisso. Está ligado a esse tipo de trabalho, aonde a pessoa vai sofrer ataques espirituais, pode receber doenças, pode ter questões emocionais. Comecei a acompanhar uma família, estou tendo problema financeiro. Toda vez que eu dou carona para fulano, meu carro quebra. Então, são retaliações para poder tirar você daquele propósito que você está cumprindo. Então, assim, problema familiar, confrontos, estava tudo bem dentro de casa, você foi aconselhar um casal. Gente, aconselhar casal. Eu aconselho casal, já falo com meu marido. Falo, comecei a aconselhar um casal aqui, se prepara. A gente briga por causa de coisas imbecis. A gente fala assim, não é possível que a gente briga por causa disso. E aí a gente já fica de bico um pro outro por conta de uma coisa boba. Só que, por quê? Porque eu tô entrando numa família. Quando eu entro numa família, ele tem que atacar a minha. Porque se ele mexer com a minha, eu falo assim, não vou continuar, não. E muitas vezes a retaliação, ela para ministérios. Esse contra-ataque, porque é o que eu sempre falo, quando você intercede por alguém, você está entrando na frente dessa pessoa, você está entrando nessa batalha junto com a pessoa, então o que vai para a pessoa vai vir para você, automaticamente, né? Então, esse conceito, ele é uma resposta, né, do nosso adversário espiritual quando a gente se posiciona contra ele. E essa é a reação das forças malignas contra todo cristão que vai se engajar ali nas práticas espirituais. Todo cristão que se engajar de fato na vida espiritual, na prática espiritual, ele vai se levantar. Não sei se você conhece o livro Cartas de um Diabo é Seu Aprendiz. Tem um capítulo ali que ele fala, ele cria... um diabo se comunica com o diabo, que é responsável por importunar a mãe, e eles dois tramam para gerar uma situação, porque a mãe faz uma coisa que o filho não gosta. Então, ele faz a mãe fazer aquilo ali com mais frequência, para que aquilo gere mais atrito com o filho. E aquilo ali vai gerar um problema maior e vai afastar aquele filho daquela mãe e das coisas da parte de Deus. Então, assim, ele está trabalhando o tempo todo. Então, mesmo que, assim, não apareça diretamente na Bíblia, tá? Esse termo, você não vai encontrar esse termo especificamente na Bíblia. Pode procurar, você não vai encontrar. Não está lá diretamente na Bíblia, mas não como uma doutrina, tá? Ele não está lá como doutrina. Jesus não está falando a respeito disso em lugar nenhum. Mas ele é entendido a partir dos textos bíblicos, né? A respeito dessa guerra espiritual. Você consegue entender, sim, as formas de retaliação que a gente está vendo ali. Embora não apareça com esse nome, tá? Então, o conceito bíblico ali de batalha espiritual, sofrimento e oposição a demônios contra os seres humanos, quando você faz uma leitura nas entrelinhas, você entende que ali, sim, está tendo uma retaliação. Forte Brasil. O pastor presidente, nosso pastor presidente... O dono da igreja, da igreja, ele aconselha muitos casais, né, velho? Ô, varão, muitos casais. Tem que é só misericórdia do Cordeiro. Retaliação em cima de... retaliação em cima de retaliação. Como é que é lá, o varão? Me explica isso aí. Você sente esse peso? Com certeza, absoluta. Com certeza, né? cara. Com certeza. Deve ser... E você conhece os testemunhos, né, cara? Quantas vezes ela fala uma coisa interessante. Quantas vezes eu briguei com a Ione sem ter motivo, cara? Eu me lembro que a gente estava dando a aula do Batalha Espiritual, do casado, lá em Santa Cruz. E eu fui na cozinha, gente. Isso aqui é muito importante. A gente acha que não, mas olha só. Eu fui na cozinha, eu peguei um copo. Não, foi uma travessa, né? Porque ele estava lá, até o teu ex-pastor lá. Estava lá da aula lá. E eu peguei uma travessa
forte mesmo. Na hora que eu peguei a travessa na mão, que eu tirei da pia, ela pá na minha mão. Eles correram e o vidro espalhou, cara. Não tinha novinha a travessa. Eu peguei para colocar alguma coisa e botar. Estraçalhou na minha mão. E é copo em cima da pia estourando. Entendeu? E a gente. Cara, você quer ver o que é batalha espiritual? A gente vai ver a história de Jó, cara. Qual foi a acusação que Satanás levantou contra Jó? Ah, você cerca a casa de Jó de... Como é que eu vou entrar? Tá lá, tá escrito, Jó 1:10. O Senhor cercou a casa de Jó, como é que eu vou entrar? Ele fala, cara, entra lá. Não toca na vida dele, mas pode entrar. Olha a arruaça que Satanás fez na casa de Jó. Permissão divina, né? Jó é outra história. Mas nós temos a história de Pedro. Satanás pediu para se andar com a tua vida, Pedro. Mas eu não, eu te guardei. Tá vendo o contexto que a batalha espiritual ela existe? Por quê? Porque o texto muito bem claro diz o seguinte, que Satanás está ao nosso derredor, né, procurando uma brecha, procurando alguma maneira de nos tragar. O Senhor nos guarda. Então, como é que você entra na batalha espiritual? Orando, jejuando, pedindo para que Deus guarde, gente. Tem gente que não pede, as retaliações vão vir. A gente pedindo já vem. Isso aí.